Deus vai fazer muito além do que pedimos e pensamos. No livro de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Todos nós, sem exceção, fazemos planos, lutamos e corremos atrás de coisas que desejamos. Queremos realizar sonhos, resolver nossos problemas, colocar projetos em prática. Mas nem sempre as coisas acontecem como esperamos, e isso traz tristeza e desânimo ao coração. Por fim, ficamos desesperados, clamando a Deus para que Ele olhe para nós e tenha um pouco de misericórdia. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Até o rei Davi passou por momentos em que sua alma foi tomada pelo desespero e pelo desânimo, em que as coisas não aconteciam conforme ele havia planejado e nada parecia mais fazer sentido em sua vida. Veja como ele orou no Salmo 5, versículos de 1 a 4. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Meu irmão e minha irmã, se você tem passado momentos em que sente que nada de bom acontece na sua vida, esta mensagem é para você. Vamos falar sobre o Deus que faz muito além do que pedimos e pensamos e que supera todas as nossas expectativas. Ficaríamos muito felizes se tudo saísse exatamente como planejamos. Porém, isso nem sempre acontece, porque aquilo que nós julgamos ser o melhor para nós não é o que Deus acha ser o melhor. E isso acontece porque o Senhor sempre tem algo maior para as nossas vidas. Enquanto o nosso coração deseja apenas aquilo que é suficiente para a nossa sobrevivência, Ele quer nos oferecer o sobrenatural. Enquanto sonhamos apenas com o que é possível, Deus quer fazer o impossível. Quer superar todas as expectativas humanas. Se você acreditar verdadeiramente na passagem que falei no início da mensagem, Deus vai superar todas as suas expectativas. Ele não vai fazer apenas o que você está pedindo, Ele fará muito mais. Jesus vai abrir as portas que você nunca imaginou que se abririam. Ele vai te levar mais longe do que você possa imaginar. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e dizer: eu nunca sonhei em viver uma vida tão maravilhosa. Mas, para Deus te surpreender, você precisa acreditar. Você precisa usar a sua fé. Deus vai te surpreender, não porque você mereça, mas porque Ele é bom e misericordioso. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem aleijado, que passou a vida toda pedindo esmolas na porta do templo na época dos apóstolos. A Bíblia conta no capítulo 3 do livro de Atos que esse homem era levado à porta do templo todos os dias pela sua família para pedir dinheiro. Ele nunca havia feito outra coisa a não ser contar com a ajuda das pessoas que lhes davam algumas moedas. Mas, um certo dia, Pedro e João foram ao templo para orar, quando foram parados pelo aleijado pedindo esmolas. Os discípulos de Jesus então deram atenção àquele homem e pediram para que ele olhasse para eles. O mendigo olhou,
achando que receberia algumas moedas daqueles dois. Porém, para sua surpresa, ele recebeu algo muito maior. Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo 3, versículos de 6 a 8. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Perceba que aquele homem estava esperando por algo comum. Estava contente porque pensava que receberia o mesmo que havia recebido durante a vida toda. O quê? O suficiente para sobreviver mais um dia. Mas Deus surgiu na vida daquele aleijado através de Pedro e João e superou as suas expectativas, dando a ele algo que mudou a sua vida para sempre: a possibilidade de andar. E Deus pode fazer o mesmo por você. Pode ser que até hoje nada tenha saído do jeito que você planejou. Pode ser que nenhum dos seus sonhos tenha se realizado. Ou então que você esteja vivendo uma situação muito diferente do que você gostaria. Mas a boa notícia é que nada disso importa para Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, e com apenas um olhar pode transformar a sua vida para sempre e te levar a lugares que você jamais imaginou. Assim como Pedro disse ao homem aleijado, o Senhor te diz neste dia: levante e ande. Eu creio que o Senhor está liberando a sua cura, oportunidades e restauração em sua vida. Deus está trabalhando em seu favor e vai começar a superar suas expectativas. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa passagem do aleijado, que foi curado, é que Deus agiu na vida daquele homem, mesmo quando ele não tinha mais esperanças de sair daquela situação. E o mesmo acontece comigo e com você. Muitas vezes o desânimo toma conta do nosso coração e nós deixamos de acreditar como já acreditamos um dia. Porém, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que mesmo que a nossa fé seja como um grão de mostarda, as montanhas se moverão diante dos nossos olhos. Isto quer dizer que se você conseguir olhar para Deus como o aleijado olhou para Pedro e João e ter a fé de que algo de bom vindo do Senhor pode acontecer, Ele estenderá a mão a seu favor e vai fazer o extraordinário. E se continuarmos a leitura de Atos, capítulo 3, veremos que quando as pessoas no templo viram aquele aleijado andando, correndo e louvando a Deus, elas ficaram perplexas e muito admiradas com aquilo que tinha acabado de acontecer na vida daquele homem. E o mesmo vai acontecer quando as pessoas verem o quanto o Senhor foi bom com você e fez aquilo que todos achavam impossível. A minha vida é um grande exemplo que Deus supera todas as expectativas. No meu deserto, sem esposa, sem um tostão no bolso, desempregado e com uma filha prestes a se matar, pelos olhos humanos, a minha vida havia acabado. Não tinha como levantar. Mas, no fundo da minha alma, uma voz dizia: levanta e anda. Por mais impossibilidades, decidi andar, mesmo sem saber para onde estava indo. Deus tem me honrado poderosamente e tenho vivido muito além das minhas expectativas. Tive momentos de tristeza, de desânimo, de vontade de desistir, mas de fé em fé, um dia de cada vez, de passo em passo, fui caminhando. E hoje me vejo como aquele aleijado, de digno de pena,
desprezo e humilhação, a honra e exaltação. Muito, mas muito mais do que poderia imaginar um dia. Não pensei que pudesse existir tamanha felicidade que um ser humano poderia viver. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Eu orei e pedi para que Deus me mostrasse o caminho que eu deveria seguir. Até que um dia Ele mostrou-me para compartilhar o meu testemunho nas redes sociais. E foi isso que eu fiz, mas confesso que não esperava muita coisa. Na verdade, lembro-me quando orei e falei com Deus assim: Senhor, se eu mudar apenas uma vida, uma apenas, já estarei muito feliz. Mas foi aí que Deus me surpreendeu e fez o extraordinário. Ele foi me direcionando e hoje, 2 anos depois, tenho milhares de seguidores em minhas redes sociais, milhares de testemunhos, muito, mas muito além do que eu poderia sonhar um dia. Hoje Deus usa a minha vida para oferecer ânimo e esperança a pessoas de vários lugares. Mas sei que eu não sou merecedor de nada disso e eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas me coloquei à disposição do Senhor e Ele fez todo o resto. Por isso, acredite, meu irmão, minha irmã, Deus já tem tudo planejado. Ele sabe o que você precisa, está guiando os seus passos e no momento certo as coisas vão começar a acontecer. No livro de 1 Samuel, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela era casada há muitos anos, mas não podia ter filhos. E se isso não bastasse, o seu marido Eucana tinha uma outra esposa que tinha vários filhos. E ela vivia zombando de Ana. Eucana até tentava confortar a esposa, mas não adiantava. Veja o que ele disse em 1 Samuel 1:8. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas nada disso ajudava, e ela continuava angustiada. Até que certo dia, Ana foi ao templo orar e o Senhor ouviu seu clamor. Ana engravidou e deu à luz a um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra, o profeta Samuel. Se a história de Ana tivesse terminado aqui, já seria um grande milagre, pois ela era estéril. Mas Deus foi além, superou as expectativas de Ana e deu ela mais 5 filhos. Veja o que está escrito em 1 Samuel 2:21. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ana pediu um filho, mas Deus fez muito mais do que ela esperava e lhe deu 6. E você sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia de toda a humilhação que aquela mulher havia passado. Ter que esperar enquanto a outra esposa de Eucana estava tendo filhos, sendo zombada e ridicularizada por todos aqueles anos. Mas Deus a honrou. E da mesma forma, meu irmão e minha irmã, o Senhor está vendo toda a sua dor, todas as suas lágrimas, todas as injustiças que está sofrendo, toda a maldade que as pessoas têm feito contra você. Por isso não desanime, porque Deus é um Deus fiel, que não somente vai realizar aquilo que você tanto espera, de acordo com a vontade dele, como fará infinitamente mais e te surpreenderá. Veja o que ele te diz hoje. Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Êxodo 33:19. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento
eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Pai querido, o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim, Senhor, como fez na minha vida, tenho certeza que fará na vida dos meus irmãos e irmãs. Que hoje, Pai, eles despertem. Para que os seus sonhos aconteçam, demanda-se fé, demanda-se coragem, demanda-se renúncias. Assim como aquele paralítico que levantou e andou, que eles andem e caminhem de fé em fé, passo a passo, um dia de cada vez. Que o desânimo caia por terra e que a sua palavra se cumpra na vida de cada um. Assim como foi na minha vida, Pai, que seja na vida deles. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.